Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. E como sempre, as nossas vibrações de paz, de saúde para você, a sua família, que o seu lar possa estar na paz de Jesus sempre. E mais uma vez nós queremos agradecer pela audiência. Nós nos encontramos sempre com pessoas em Uberaba, ou mesmo fora de Uberaba, quando temos oportunidade, pessoas que têm acompanhado o nosso programa e que nos dão notícias do programa e das histórias e dos fatos e das lições que contamos a respeito de Chico Xavier. Nós estamos dando destaque a este livro que foi publicado em 2011. Nós o organizamos, escrevemos, Chico Xavier, o médium dos pés descalços. Alguém nos perguntou e nós não tivemos oportunidade ainda de explicar. Por que o título Chico Xavier, o médium dos pés descalços? É porque Chico, ele tinha o hábito, quando ele psicografava, quando ele ia para a mesa, isso desde Pedro Leopoldo. Eu não sei se os sapatos o incomodavam muito, se ele ficava horas e horas sentado, escrevendo, psicografando, os seus pés inchavam nos sapatos. Então ele tirava os sapatos. Ele tirava os sapatos e ficava só de meia. E sabendo disso, alguns amigos, principalmente na época do frio, né? Alguns amigos mais tarde deram a ele a ideia de fazer um pequeno estrado, assim, que ele pudesse pisar, para ele não ficar pisando no cimento gelado, no vermelhão, né? No vermelhão, no cimento muito frio, porque ele tirava os sapatos. Daí o título, Chico Xavier, o médium dos pés descalços, né? Era assim que ele muitas vezes psicografava, lá em Pedro Leopoldo, onde fazia muito frio, e aqui também em Uberaba algumas vezes. Certa vez ele nos contou, sorrindo, que quando terminava a sessão, tinha que procurar onde é que estava o sapato, porque às vezes o sapato ia parar lá na outra ponta da mesa, porque ele tirava os sapatos ali sem ninguém ver, não é? E o sapato, eles iam encostando os pés no sapato e o sapato ia parar longe, tinha que procurar os sapatos. Daí esse título. E também para mostrar a sua simplicidade, a sua humildade, não é? Realmente a sua grandeza de espírito, né? Que descalço muitas vezes ele recebia aquelas mensagens maravilhosas que nos chegavam por seu intermédio, né? Tem muita gente que quer usar sapatos muito chiques, muito caros, não é? E aqui no capítulo 76, nós tivemos oportunidade de registrar uma lição que ocorreu à sombra do abacateiro. Este capítulo não está no livro, porque nós publicamos Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Mas este capítulo é inédito, ele não está neste livro, está aqui, porque foi numa tarde de sábado, 7 de julho de 1979. Naquela tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E Emmanuel fez um comentário maravilhoso. Aliás, os comentários todos eram maravilhosos. Infelizmente, muita coisa se perdeu.
Olha, havia material para publicar no mínimo mais 5 livros deste aqui. Mas o que é que vamos fazer, não é? Mas naquela tarde de sábado, 7 de julho de 1979, alguém escreveu. Aliás, foi o confrade de Jadir de Freitas. Ele registrou as palavras de Emanuel através de Chico. Hoje, pela primeira vez, as nossas irmãs e os nossos irmãos, que nos dão a oportunidade da realização desse culto no lar de nossa irmã Dona Luzia. Era no terreno da casa de Dona Luzia. Nos honraram com a presença deles junto de nós, atendendo ao convite do nosso Íker e do nosso amigo Eurípides de Melo, que é o nosso Chechel. Era o guarda, era o policial destacado para fazer a segurança lá de Chico. Era o Chechel. Os dois imaginaram que seria de muito proveito que todos os nossos companheiros, que são na realidade os nossos anfitriões aqui e nossos benfeitores, viessem ouvir o Evangelho conosco. Então, pela primeira vez, depois de alguns anos, nossas irmãs e nossos irmãos integram a nossa equipe de aprendizado evangélico. Então todo mundo foi convidado, a vizinhança toda foi convidada. De minha parte, considero isso tão importante que eu nunca pedi retrato algum. Estimaria que o nosso Chechel providenciasse, com algum companheiro presente, o retrato da nossa primeira Assembleia Total, sob o abacateiro. Foi uma das primeiras reuniões sobre a sombra do abacateiro, em 1979. Porque é muito importante, de vez que muitas vezes temos nos reunido aqui, mas sempre com essa divisão, às vezes compulsória, de que nossos irmãos e nossos amigos fiquem tão afastados de nós que nos parece que eles não se sentiriam felizes, como sentem hoje, de estarmos todos juntos, e então acho que isso é muito importante. Então o pessoal fazia a fila, ficava na fila. O Chico falou, não, vem todo mundo para cá, vamos nos misturar, todo mundo junto. Aí o Chico falou, eu gostaria de um retrato. Esse retrato deve ter sido tirado, mas, sinceramente, não tivemos acesso. Eu acho que esse retrato nunca foi publicado, na verdade. Em segundo ponto, eu não compreendo por que eu deva ser uma pessoa destacada no ambiente espírita, disse o Chico. Sinceramente, não vejo coisa alguma que eu tenha feito para que companheiros me ofereçam aos outros, por exemplo, a seguir. Pois, de fato, eu tenho cumprido normalmente ou malmente o meu dever. E isso é uma obrigação da minha parte esclarecer tão limpamente quanto possível. Então, Chico disse assim, eu tenho cumprido malmente o meu dever. E nós, então, hein? O que sobra para nós? E ele disse assim, imaginemos, por exemplo, a mim me parece que a minha situação é a seguinte. Imaginemos um animal que estivesse no campo, perdido no campo, às soltas no campo. Uma criatura de bom coração houvesse trazido esse animal para o trabalho. E o tempo passando, e o animal na carroça. Ele vai se comparar a esse animal na carroça. Então, o único merecimento seria o animal estar na carroça durante muito tempo e com uma grande vantagem. Em vez de estar dando coices ou recebendo coices, fica na carroça, esperando a vontade das forças superiores da vida. Porque, afinal de contas, o fato de estar psicografando mensagens há alguns anos, muitos acham que 52 anos são séculos, tempo enorme de serviço para mim,
Eu me recordo da nossa primeira reunião, disse o Chico, em 1927, como se ela se tivesse realizado ontem, de modo que foi muito pouco tempo. Ele estava completando ali 52 anos de mediunidade, né? E ele falou assim, eu me recordo da primeira reunião em 1927, parece que foi ontem, é muito pouco tempo, 52 anos. E de fato, realmente, é muito pouco tempo que nós damos, não é? A causa do Cristo, não no caso do Chico, mas no nosso caso, porque o Chico vem servindo a Jesus há séculos e séculos. Agora nós às vezes estamos aí na doutrina, na seara espírita, há 10 anos, 20 anos, 30, 40, achamos que é muito tempo. Diz aqui Chico, eu precisaria de muito mais tempo para sair da carroça como um animal mais domesticado. De modo que a única diferença é que eu tenho estado, mas por compulsão, numa carroça de serviço e achando a situação cada vez melhor, porque o pasto está tão difícil que é melhor ficar na carroça. E o Chico falava e sorria, né? E nós todos sorríamos com ele ali, do que ele estava dizendo. E ele estava falando com sinceridade. Aí ele disse assim, um terceiro ponto, é interessante. Há poucos meses, um juiz de visita ao nosso grupo me confidenciou uma ocorrência que se enquadra muito ao nosso estudo de hoje. Disse ele que ia julgar o caso de um atropelamento naquele dia, numa hora a ser escolhida por ele. E tinha ele voluntariamente escolhido a noite para estudar melhor o processo, mas com um pensamento de severidade rigorosa. Um motorista havia atropelado uma criança. A criança estava hospitalizada, com boa perspectiva de restabelecimento, como afinal se recuperou, tendo perdido 2 dedos. Mas chegou a mãe do motorista até ele, na residência do próprio juiz, e pediu a ele misericórdia para o filho dela, que ganhava a vida com aquele carro. Que a criança estava desprevenida, jogando bola em plena via pública, e que ela, como mãe, pedia misericórdia, e que achava que não estava certo que o filho houvesse atropelado alguém, de maneira nenhuma, mas que ela pedia misericórdia para ele, que a pena não fosse muito extensa, que a pena fosse abrandada pelo espírito de amor dele, juiz, porque o filho dela era pai de família e porque a criança estava descontrolada na via pública. Essas coisas acontecem, não é? Ele então respondeu com muita aspereza, dizendo a ela que absolutamente não havia da parte dele senão uma austeridade rigorosa e que ele iria tratar do processo com o máximo de penalidade que poderia dar ao motorista, porque ele devia corrigir a periculosidade daquele homem que havia atropelado a criança, embora a mãe dele dissesse que fosse involuntariamente. A senhora saiu chorando muito e às 7 da noite ele começou a estudar o processo. E estudava qual era a melhor maneira de aplicar uma sentença rigorosa. Começou a estudar os graus de culpa no caso para aplicar o máximo. Depois de 1 hora que ele estava estudando, o telefone toca. Numa cidade vizinha, isto é, numa outra comarca, o filho dele, juiz, tinha atropelado e morto um rapaz. Olha, então ele começou a chorar sobre o livro, sobre os livros que ele estava compulsando para condenar da melhor maneira possível ao motorista. Então ele pensou com ele, eu que ouvi com tanta aspereza,
e com tanta severidade, um coração de mãe na tarde de hoje, chegou o momento de eu tomar o caso e ir chorar aos pés do juiz, meu colega, na outra comarca, para ver como é que eu abrando a pena que vai cair sobre meu filho. Então nós todos temos esses fatos na vida, disse Chico. Emmanuel inspirando, né? E diz Emmanuel que nós fazemos uma concepção do céu como sendo a reunião total das almas que já se afinam umas com as outras. E que, em verdade, no ponto de vista de afinidade, essa ideia é autêntica, porque na vida espiritual as pessoas se reúnem com aqueles ideais superiores que elas possuem, e a presença de umas com as outras forma aquele céu interior para elas. Então, que observássemos nós também aqui na Terra que nós não aguentamos a solidão, porque nós não somos sozinhos. Nós somos espiritualmente nós mesmos, com todos aqueles que nós amamos. Por isso, quando perdemos alguém que amamos, sentimos uma lesão muito grande na alma e passamos a sofrer de um mal a que damos o nome de saudade. Olha que beleza, Emmanuel falando, né? Porque nos falta aquela presença, quer dizer, nos falta aquele complemento da nossa personalidade. Então, nenhum de nós se sente bem quando está absolutamente só, porque nós não somos sozinhos, nós somos nós em todos aqueles que são parte da nossa vida, e o mesmo acontece com os outros. E encerrando, Emmanuel disse através de Chico: portanto, tudo o que acontece com os outros pode acontecer conosco. E o que acontece conosco pode suceder com os outros. Não pensa nisso, né? Nós não pensamos, realmente não pensamos, mas isso é a realidade, não é? Tudo o que acontece com os outros pode acontecer conosco. Olha o caso daquele juiz, né? Que ia julgar de uma maneira inclemente, não é claro, um atropelamento, mas o próprio filho dele, numa cidade vizinha, também tinha atropelado alguém, não é? Pede assim, desse modo, a cada um de nós a própria vida, a nós outros que nos amemos muito e reduzamos o mal, ou apaguemos o mal que possamos causar, para que a nossa situação seja uma situação de caminho para frente, no rumo daqueles que nos esperam numa vida superior. Então foi esta a preleção naquela tarde de sábado, 7 de julho de 1979, a sombra do abacateiro. Muita gente não tem ideia de como eram aquelas reuniões. Existem algumas fotografias, aqui neste livro, por exemplo, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, temos aqui, não sei se os nossos irmãos vão perceber, a turma ficava ali quase toda de pé, rodeando Chico Xavier. Claro, a foto aqui está colorida, está com um tom verde, não é? Num tom verde, todo abacate, não é? Mas era assim que acontecia. Aqui era o Chico, olha, o Chico lendo a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, lá à sombra do abacateiro. Então, nesta tarde, esta lição foi maravilhosa, falando sobre perdão, falando sobre misericórdia, porque esta frase é muito importante. Acreditamos, não é?
Tudo o que acontece com os outros pode acontecer conosco. E o que acontece conosco pode suceder com os outros. Às vezes fazemos algo contra alguém e não imaginamos que estamos fazendo contra nós mesmos. Assim como nós fazemos o bem em favor de uma pessoa, em essência, nós estamos fazendo o bem para nós. Nós estamos atraindo o bem em nosso favor e em favor daqueles que amamos, daqueles com os quais convivemos. Como o Chico nos explicava sempre, ele dizia assim, quando alguém faz o mal a uma pessoa, ela não percebe, ela não sabe, mas ela está lavrando uma sentença contra si mesma. Quem faz o mal prejudica alguém, quem, vamos dizer, traz infelicidade ou causa problemas, na verdade está lavrando uma sentença contra si mesmo. Às vezes, essa sentença ela não vai se cumprir hoje, não vai se cumprir amanhã. Um dia ela vai se cumprir. É o choque de retorno, não é? É a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação de que a doutrina espírita nos fala. Então, neste livro, Chico Xavier, o médium dos pés descalços, nós nos deparamos com inúmeras lições de Chico Xavier, lições de seu próprio espírito, de sua própria grandeza espiritual, um espírito que vem servindo a Jesus há séculos e que veio à Terra cumprir uma missão extraordinária. Missão que ele cumpriu de modo irrepreensível durante 75 anos. É impressionante. Por onde o Chico passava, ele semeava luz. Ele deixava luz. Ele aproveitava o tempo. Integralmente, ele procurava aproveitar e aproveitava o tempo, por onde fosse, não é? O seu Iker nos contava que quando o Chico ia a São Paulo, ele ia a São Paulo às vezes até com certa frequência, durante algum tempo ele se submeteu em São Paulo a um tratamento de acupuntura, então ele ia a São Paulo às vezes até de 15 em 15 dias para esse tratamento. O senhor Iker nos contou que ele pedia que vários lanches fossem preparados. Então, eles preparavam assim, praticamente uma cesta grande com pães com carne, pães com mortandela e outras coisas. E ele ia então para São Paulo de carro, de automóvel. Tinha um amigo aqui em Uberaba, o seu Otoniel, esposo de Dona Elza, que sempre deixava o carro à disposição de Chico. O carro e o motorista à disposição de Chico, para o Chico empreender essas viagens dele. Então o Chico ia de carro. Uberaba, São Paulo, são 500 quilômetros. E ele se deparava na estrada com muitos andarilhos. Esses andarilhos, esses que andam nas estradas, mendigando, maltrapilhos. E quando ele percebia um andarilho ou dois que estavam juntos, ele pedia o carro que encostasse ali, e fosse para o acostamento, abria o vidro do carro, a pessoa se aproximava e ele perguntava, o senhor aceita? O senhor aceita um lanche? E ele fazia isto na ida e na volta de São Paulo, sempre por onde passava, semeando luz, semeando bons exemplos. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.